o senhor passou um TP de grupo sanguíneo, só que aí foi quando o senhor explicou sobre a aglutinação, como é que faz o teste. Então, desculpa, esse daí. Eu confundi com outra turma. Mas é esse aí, esse exercício que eu dei aqueles 8 pacientes, que vocês tinham as lâminas, esse exercício aí. Então, eu tenho a relação dos alunos que fizeram naquele dia na sala, e agora eu estou dando mais esse daí que vocês vão entregar na semana que vem, né? Até quinta-feira que eu marquei, não foi isso? Foi até terça. Acho que até terça, professor. Até dia 28, não é? Ai, professor, falando nisso, eu quero fazer um pedido encarecidamente para o senhor. Até terça, dia 28. Diga, filha. Não teria como aumentar um pouquinho só esse prazo? Nem que seja um dia, professor, a gente está surtando, de verdade. Posso aumentar para o dia 29. O problema é que o Valber pediu que as notas fossem divulgadas no dia 30. Então, eu não tenho como expandir muito mais do que isso. Até o dia 29 eu posso receber. Ah, então tá bom, professor. Para mim já tá ótimo, já tô feliz. É um dia a mais. Obrigada. Professor, esse que o senhor passou na sala da aglutinação, muita gente, inclusive eu, algumas pessoas não conseguiram finalizar na hora, e aí o senhor falou que poderia levar na próxima aula, mas acabou que a próxima aula teve a pandemia e não existiu nunca a próxima aula. Então, quem não entregou para o senhor na sala, a gente pode tirar uma foto e mandar junto com a provinha que o senhor colocou no portal? Mas não tem problema, tá? Porque nesses trabalhos eu estou considerando a participação de vocês. Então, no dia da sala, eu anotei quem estava presente, eu tenho a relação aqui comigo. E eu vou dar o pontinho pela participação. Então, mesmo aqueles que levaram para terminar em casa, eu vou dar um voto de confiança, tá? Eu vou acreditar que vocês fizeram, mas pelo menos durante a aula vocês estavam lá interagindo, né? Então, eu vou valorizar pela participação. Esse agora, esse último, aí esse eu vou levar em consideração as respostas, tá? E assim, ele vai ser corrigido, e aí vai ter uma nota que vai ser atribuída a ele, tá? E aí, com essa nota, eu somo com a nota dos outros 2 trabalhinhos. Então, professor, tem que enviar os outros 2 trabalhos? Não precisa. Eu tenho a relação aqui comigo. Mas a gente não fez na classe, professor. A gente fez só um. A gente só fez o do grupo sanguíneo, da aglutinação. A gente não fez nenhum outro. E esse que o senhor está passando agora. Mas o de árvore genealógica eu fiz com vocês. Fez na última aula. A árvore genealógica não fez não, professor. O da árvore genealógica o senhor fez conosco pelo Zoom, professor. Só que nós não entregamos, entendeu? Ah, então tá, porque então, peraí, então eu tô fazendo confusão, porque o pessoal da manhã eu fiz na sala. Então entendi isso, professor. Então, por isso que eu achei. Não, então vamos fazer o seguinte. Bom, deixa assim, eu vou pensar um pouquinho como que a gente resolve isso, porque aí para vocês então vai estar faltando um trabalho, né, que é o de árvore genealógica. Isso. Professor. Não, pode deixar. Eu já sei como é que eu vou resolver, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um segundo trabalhinho que eu vou deixar postado para vocês lá no material didático e que vocês vão responder no AVA, só que vai ser mais curtinho, tá? Eu vou fazer um trabalhinho só de árvore genealógica, que é desse assunto que a gente trabalhou no Zoom. Então, eu vou fazer só umas questõezinhas, umas 3 questões ou 4 questões de árvore genealógica, e aí vocês me enviam tudo junto, mas vocês vão me enviar pelo AVA, tá? Essas questões, elas vão estar disponíveis no AVA, e na segunda-feira eu acho que o sistema já deve abrir para vocês, e aí vocês vão colocar as respostas direto no AVA, tá? Não é para me mandar por e-mail. Tá? Mas fiquem tranquilos que eu vou mandar por escrito para vocês, como é que vocês vão acessar, como é que vocês vão responder, todas as orientações
vai tudo direitinho para vocês, tá? Então, na verdade, vão ser 2 trabalhinhos, tá? Esse que já está lá no material didático, e eu vou acrescentar mais um, então, curtinho, só de árvore genealógica, tá? Com algumas perguntinhas de árvore genealógica. Tá bom? Eu acho que assim a gente resolve, porque senão vocês vão ficar com um trabalho a menos que o pessoal da manhã. Problema, professor. Tá? 24 agora. Né? Problema. A gente não tá triste por causa disso. Ai, professor, eu fico só com medo do AVA. Eu não sei mexer nesse troço, não. Eu já tentei várias vezes e não entendo. Eu não consigo me entender naquilo. Como não? Ai, professor, eu sou tiazona para essas coisas. Eu tenho 19 anos, mas não parece. Parece que eu tenho uns 60, que eu não consigo. Não, mas a hora que você entrar no AVA, você vai entrar no AVA, colocar o seu login, sua senha. Aí ele vai abrir uma página que tem as disciplinas, elas estão já listadas. Quando você clica no menu, aparece a lista das disciplinas. É que nem o material didático. Você vai entrar no material didático, você vai clicar lá no menuzinho para abrir as disciplinas. Você vai escolher farmacogenética. Aí quando eu apertar na sua matéria, já vai ter as questões. Aí na hora que você escolher farmacogenética, os arquivos que estão no material didático vão estar todos lá. Só que a diferença é que quando você clicar no arquivo do TP, ele começa a abrir as questões no computador. E você vai colocar as alternativas, você só vai clicando. Então, assim, eu coloquei o trabalho no material didático, porque vocês já podem aproveitar o final de semana e ir respondendo. E fica com esse trabalhinho pronto. Na hora que ele estiver no AVA, vocês só vão entrar lá e marcar as respostas no AVA. Entendeu? Porque aí a hora que termina, vocês enviam, né? Tem um botãozinho lá, enviar respostas. É como se fosse um questionário do Google Forms, coisa assim. Ele vai abrir as questões no computador, vocês marcam as alternativas, por isso que tudo é teste. Porque aí depois, a hora que vocês encerrarem, eu consigo entrar no AVA e abrir o questionário de um por um. Aí eu consigo abrir todos os trabalhos e para mim fica mais organizado. Professor. Tá? Professor. Se vocês mandarem por TP, por e-mail, eu vou ficar louco, porque assim, aí tem e-mail que eu não recebo, que não chega, né? E mistura com meus e-mails particulares, e então assim, vai ser uma loucura muito grande. Então no AVA é super simples, né? Vocês podem responder no papel, aí guarda com vocês. A hora que vocês entrarem no AVA, vocês vão ver, é só clicar, é só apertar as alternativas. É como se fosse uma provinha, né, professor? Então. É como se fosse uma provinha mesmo online. Mas na verdade são essas perguntas que já estão aí com vocês, né? Então eu estou disponibilizando as perguntas com antecedência, vocês podem pesquisar, vocês podem tirar dúvida, entendeu? A prova a gente faz individual, sem consulta, papapá. Isso daí eu não estou nem considerando prova, estou considerando como se fosse um TP, porque vocês podem conversar entre vocês, né? Vocês podem pesquisar na internet, enfim. Então, ela está sendo bem mais light. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Vocês depois agradeçam muito o Valber, porque o Valber, ele está, juntamente, né, com nós, professores, se solidarizando com vocês, porque a gente sabe a loucura que vocês estão passando, porque as outras faculdades, os outros cursos que eu dou aula, os alunos estão tendo prova individual e para valer, viu? Então, vocês estão tendo essa oportunidade de ter a nota através de trabalhos, através de relatórios que vocês fizeram, né? Então, a gente vai valorizar toda essa produção que vocês tiveram. E não que isso dê menos trabalho, né? Não é menosprezando, pelo contrário. É justamente valorizando o esforço que vocês estão tendo e que a gente sabe que não está sendo fácil, né? Para a área da saúde, esse período está sendo um período bem crítico, né? E aí, assim, eu ignorei a Ana Beatriz, deixa eu ver o que ela falou. Professor, o senhor está de bom humor hoje? O senhor já respondeu. Já falei. Já falou comigo já. Já foi. Agora que eu tô vendo que eu tinha ignorado. Professor. Então eu vou fazer uma... Oi, bem, fala. Essas perguntas que o senhor vai disponibilizar no AVA sobre a árvore genealógica, o senhor vai fazer o mesmo com de grupos sanguíneos? Vai passar antes no portal ou não?
Vou. Hoje à tá noite bom. eu já ponho lá no material didático, já fica lá o TPzinho, a complementação, né? Vamos dizer assim. E aí, quando vocês entrarem no AVA, é que no AVA, o que vai acontecer é que vocês vão ter que abrir 2 arquivos, né? Como no material didático, porque eu já enviei para eles o primeiro TP. Então, eu vou ter que enviar esse segundo, e aí eles não têm como emendar para fazer um TP só, né? Porque podia colocar todas as perguntas no mesmo exercício. Eu vou ver se dá para fazer isso, tá? Se der para colocar, eu aviso vocês, porque daí vocês vão abrir lá no AVA um arquivo só e já responde tudo lá, tá? Se der para fazer isso, acho que ainda vai ser melhor, porque daí dá menos trabalho para vocês, tá? Tá bom. Mas aí eu me comunico com vocês e eu aviso o que vai acontecer. Tá Ah, bom? professora, eu pensei que tivesse que anexar no AVA, mas então, Não. mas não, então responde no próprio AVA. Vocês vão, na hora que abre, a hora que você for abrir o arquivo, ele vai abrir a pergunta com as alternativas e você com o mouse, você vai clicar em cima das alternativas, você vai responder no próprio computador, Entendi, professor. tá? Então é assim, se vocês já tiverem com as respostas prontas, vocês vão conseguir fazer isso assim em 30 segundos. Entendeu? Porque ele é bem tranquilo, é bem fácil de fazer. Então, com os... Pode falar, Lê. Fala, Bia, de uma vez. Então, os 2 trabalhos vão ser feitos desse modo, pelo AVA, é isso? Eu estou um pouco confusa. Ou é só o que o senhor vai disponibilizar agora? Não, os 2. Ah, os 2. Ah, então tá bom, obrigada. É que eu vou tentar, eu vou ver com o pessoal do AVA, eu vou tentar ver se eu consigo juntar os 2 num só. Porque aí vocês vão fazer na hora que vocês forem no AVA colocar as respostas, se eu conseguir juntar todas as questões num arquivo só, vocês já fazem tudo de uma vez. Se eu não conseguir juntar, aí vai ter 2 TPzinhos separados, né? E aí vocês vão abrir um, responde, abre o outro, responde, tá? O que eu vou tentar fazer é juntar todas as questões num só, porque aí vocês vão abrir e responder só uma vez e acabou, tá? E aí já responde pelos 2 conteúdos. Fica mais fácil assim. Bem Professor, tranquilo. eu tenho uma pergunta do exercício 4 da lista de grupos sanguíneos. Eu até mandei para o senhor a foto do cruzamento que eu fiz. Quando for homem, quando o senhor falar qual a probabilidade de menino, vai ser sempre 50% para menino e 50% para menina, professor? Sempre. Porque eu faço assim. Ah, tá. Não vai mudar nunca, né? É sempre XX com XY. Ah, O que a gente costuma fazer, mas nesse caso eu não exigi de vocês, é fazer o cálculo da probabilidade, que é multiplicar um valor pelo outro. Então, num cruzamento que você fez, você achou o resultado de 25%, e no outro cruzamento, que é o do gênero, você viu que era 50%. Então, normalmente a gente multiplica um resultado pelo outro para dar uma resposta só, tá? Mas desde os primeiros exercícios que eu passei para vocês, eu falei que eu não ia cobrar parte de probabilidade, até porque eu não tive tempo de ensinar para vocês como é que faz os cálculos e eu não sei se vocês sabem fazer. Então, eu falei que eu não ia cobrar. Então, se o exercício estiver pedindo mais de uma coisa, vocês podem fazer os cruzamentos separados e dar as respostas separadas, tá? Mas, assim, isso é uma concessão que eu estou abrindo para vocês, tá? De vocês fazerem separadinho e dar as respostas individualizadas, tá? O correto seria, depois da gente terminar o cruzamento e achar as probabilidades, a gente fazer uma análise estatística, tá? Que aí vai depender do que o problema está perguntando, tá? Porque na análise estatística, ou a gente multiplica os resultados, ou a gente soma os resultados. Então, tem 2 situações diferentes, né? E algumas, até mais complicadas, a gente tem que fazer análise combinatória, né? Mas o meu objetivo é ensinar genética para vocês, né? Então eu quero que vocês entendam o fundamento da herança e como é que faz o cruzamento, né? E essa parte matemática, né, da probabilidade eu vou deixar para vocês aprenderem em outras disciplinas. Agora, quem conhece, né, como no caso, por exemplo, da Gabriela, que já conhece ou lembra do colégio e quiser fazer
tudo numa tabela só, né? Fazer aquela tabela maior que dá 16 possibilidades, isso daí também é válido, tá? Não tem problema nenhum. Professor, então essa atividade dá para eu fazer o cálculo que o senhor está falando, que assim, não precisa fazer, o senhor não está cobrando. Então dá para eu fazer pelo cálculo e dá para eu fazer por essa tabela, porque eu não me lembro, professor, dessa eu fiz o colegial há um tempinho, já atrás, eu não me lembro. Então tem duas possibilidades. A tabela que você fez é obrigatória. Esse cruzamento é o que eu quero. Uhum. Tá? Então, você fez o cruzamento, achou a probabilidade, né? Então, por exemplo, você fez o cruzamento do grupo sanguíneo, achou a probabilidade. Fez o cruzamento dos cromossomos sexuais, achou a probabilidade. Então, isso é o que eu quero. Isso é o que vocês têm que saber fazer. Vocês têm que saber pegar a informação no enunciado, fazer o cruzamento e achar a probabilidade. O que eu não estou exigindo de vocês é a análise estatística final. Então, quem sabe fazer, pode mandar bala, faz, não tem problema nenhum, vai estar certo. E aqueles que não sabem, depois vocês vão aprender mais para frente, porque isso daí, em alguma disciplina aí para frente, de cálculo farmacêutico, vocês vão ter que aprender a fazer essas contas. Então, isso com certeza vai ser ensinado. Tá? É que se eu for pegar aula de genética para ensinar a probabilidade para vocês e todas as situações, a gente vai acabar perdendo conteúdo de genética, né? Então, por isso que eu resolvi priorizar os cruzamentos. Entendi, professor. Tá bom, obrigada. Tá bom? Isso. Eu peço que vocês façam o quadro de Punnett, que é aquela tabelinha, para vocês chegarem no valor da probabilidade, tá? Do cruzamento. Então, aquele quadrinho, ele é importante porque senão eu não vou saber de onde você tirou o resultado. Se você fala, eu dou uma pergunta num exercício e você fala que a resposta é 50%, se você não demonstrou o raciocínio naquela tabelinha, eu não vou saber de onde você tirou esses 50%. Então, é apenas para eu poder entender o teu raciocínio, tá? Aqui, pessoal, deixa eu mostrar para vocês, olha, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, só para eu mostrar alguns, porque tem muitos alunos que ficam com... Peraí, deixa eu fechar aqui. Tem muitos alunos que ficam com dúvida na hora de fazer esse cruzamento, tá? Então, eu vou explicar para vocês agora de uma maneira assim, tentar explicar de uma maneira mais fácil, tá? Vocês estão enxergando aqui a tabelinha? Essa slide? Sim. Walter, no AVA não precisa colocar tabela, tá? No AVA, gente, vai abrir a questão, tá? Essa tabela, quando eu digo que ela é importante para eu corrigir, né, para a gente analisar o raciocínio, é quando a gente está fazendo presencial, que vocês têm isso no papel, né? Agora, na modalidade à distância, vai abrir o teste, então vocês vão fazer no papel, né? E lá para o AVA, vocês só vão colocar as respostas, tá? Por isso que eu não estou considerando que essa atividade do AVA é uma prova, né? Porque numa prova vocês teriam que fazer a tabela, demonstrar tudo, mas teriam que fazer presencialmente, né? Para que eu possa fazer a avaliação. Nesse caso, vocês vão fazer isso tudo em casa, no papel, tá? E a hora que abrir o AVA, vocês no AVA vão colocar só as respostas, tá? No AVA vocês só vão marcar a alternativa, vocês não vão escrever nada, tá? No AVA não vai ter lugar para digitar coisa nenhuma, tá? Vocês só vão clicar nas alternativas, são só as respostas que vocês vão marcar, tá? Deixa eu passar aqui para vocês, ó, porque é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Tem muita gente que ainda tem dúvida de como é que monta esse quadro, tá? Esse quadro, que é chamado de quadro de Punnett, ele vem do nome de um geneticista, né, chamado Reginald Krunnell Punnett, que foi um geneticista inglês, que faleceu em 67, e ele criou essa forma, né, essa tabelinha,
para a gente poder fazer esse cruzamento e descobrir a probabilidade, né? Então, ficou conhecido como quadro de Punney, a gente usa isso até hoje. Então, por exemplo, vamos imaginar um homem que ele tenha, por uma característica aqui de cor da pele, os genes azão-azinho. Então, ele é heterozigoto. E aí ele vai casar com uma mulher que é homozigota dominante, tá vendo? É azão-azão. Então, quais são os genes que este homem produz? Ele não vai ter um dominante e um recessivo, né? Ele vai ter um de cada. No caso da mulher, não, porque no caso da mulher ela vai ter 2 genes iguais. Então, qualquer óvulo que ela faça vai ter sempre o gene azão para essa característica. Então, o que a gente faz, pessoal, na tabelinha, é colocar esses genes separadamente, cada um em uma célula. Então, o quadro de Punney, essa tabelinha, é uma tabelinha que a gente faz, tá vendo, de 3x3. Então, eu tenho 3 colunas e 3 linhas, tá? Aqui na primeira linha, ó, eu vou colocar os genes que aparecem no homem, tá vendo? Aqui, olha, eu coloquei o número 1 até para servir de guia e de referência para vocês, tá vendo? Os genes do pai, então vocês colocam aqui. E os genes da mãe, vocês coloquem aqui na primeira coluna, tá? Essa posição não é obrigatória, isso não é uma regra. Se você colocar a mãe aqui em cima e o pai aqui, não tem problema, o resultado vai dar o mesmo, tá? Eu só estou colocando aqui para servir de referência para quem não sabe fazer, consegue identificar o que é para colocar. E a partir daí, pessoal, o que a gente tem que fazer, olha, é juntar um gene do pai com um gene da mãe. Então, se eu junto o primeiro gene do pai, que é azão, com o primeiro da mãe, que é azão também, eu vou ter, na verdade, aqui uma combinação azão-azão, tá vendo? Ó, um do pai, um da mãe. E aqui embaixo, olha, se eu pego o primeiro gene do pai com o segundo gene da mãe, vai dar a mesma coisa, porque nesse exemplo, a mãe tem 2 genes iguais, tá? Aqui, olha, nós temos o gene azão da mãe com o azinho do pai, né? Também se repetindo, porque a mãe tem genes iguais. E a gente sempre costuma colocar o gene dominante na frente, tá, pessoal? Então, nesse caso, o gene dominante, ele é materno, a gente põe na frente, tá? Do gene recessivo. Então, quando a gente faz esse cruzamento, olha, rapidamente eu percebo que eu tenho filhos que vão nascer azão-azão e filhos que vão nascer azão-azinho. Eu só tenho essas 2 possibilidades, ou seja, metade. Então, 50% vai nascer azão-azão, 50% vai nascer azão-azinho. Tá certo? Então, assim, se a gente tivesse uma situação diferente, olha, se o pai fosse heterozigoto e a mãe fosse heterozigota. Então, aqui é um outro exemplo, tá? Então, a mesma coisa, ó, a gente vai lá para a tabela, separa os genes do pai, cada um numa coluna, separa os genes da mãe, cada um numa linha, tá vendo? Então, juntando 2 a 2, a gente vai ter azão-azão, azão-azinho, azão-azinho e azinho-azinho. Então, observem, pessoal, que esses 3 indivíduos aqui, ó, os 2 de cima e esse da esquerda, todos eles têm gene azão, todos eles são dominantes. Então, esses indivíduos, eles podem ser agrupados na mesma categoria, né? Porque eles vão ter a mesma característica, né? Pelo fato deles serem dominantes. Não interessa se eles são homozigotos ou se eles são heterozigotos, tá? Se são dominantes, nas heranças mendelianas, né? Eles vão ter exatamente as mesmas características. Então, a gente tem 75% de dominantes, e a gente vai ter 25% de recessivos, tá? Se eu estiver fazendo um cruzamento para grupos sanguíneos, pessoal, é exatamente a mesma coisa. Então, digamos que o pai tenha sangue AB, tá vendo? Ó? Então, ele tem um gene isão A, isão B. Lá na tabela eu separo o isão A para um lado, isão B para o outro. Vamos supor que a mãe tem grupo sanguíneo A. Então, ela é isão A, izinho. Aí eu vou colocar lá, isão A, desculpa, aqui ó, isão A numa linha, izinho na outra, tá? A hora que eu começar a juntar de 2 em 2, eu vou começar a descobrir o grupo sanguíneo dos filhos. Então, ó, o primeiro gene do pai com o primeiro da mãe vai dar isão A, que é grupo sanguíneo A, tá vendo? Aqui, olha, o primeiro do pai com o segundo da mãe, isão A, izinho, né? Então, aí a gente tem um indivíduo que também é do grupo A. Esse é o indivíduo A homozigoto
esse é o indivíduo A heterozigoto, mas os dois são A. Aqui a gente vai ter um indivíduo AB, tá vendo? Porque vai ter um gene de cada, e aqui embaixo vai ter um indivíduo B, porque vai receber o B do pai com o Izinho da mãe. Então, nesse caso, a gente tem 50% de filhos de grupo A, tá vendo? Que é metade, são 2. E depois 25% de cada um dos outros, né? 25% de AB e 25% de B. Né? Então, os exercícios agora para P1, né, esse TPzinho que eu dei para vocês, cai até aqui grupos sanguíneos, né? Mas eu ainda cheguei até a colocar aqui, olha, um exemplo de cruzamento com as heranças ligadas ao sexo, que a gente falou na última aula, né? Que é no caso, por exemplo, da hemofilia, quando os genes, eles estão localizados no cromossomo X. Então, existe um tipo de herança, tá? Eu já estou dando aqui uma prévia para P2, tá? Essa hemofilia não cai agora na P1, né? Nesse trabalho da P1. Mas, só para vocês perceberem, gente, que é exatamente a mesma coisa, tá? Tem aluno que se enrosca na hora de montar essa tabelinha quando muda de uma herança para outra. Mas o raciocínio é o mesmo. Qualquer herança que você estiver trabalhando, por isso que esse cientista chamado Punet, ele montou essa tabelinha, porque essa tabelinha ela resolve qualquer problema que você tenha que fazer cruzamento, percebe? Então aqui, olha, se o pai é XHY, tá vendo? Então ele é normal para o gene da hemofilia, XHY. E a mãe é XHzinho, ó, então ela é heterozigota, tá vendo? Mas é normal. Ela não tem a doença porque ela tem um gene dominante. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, olha, separa o X de um lado e o Y do outro, no caso do pai, e separa os dois X no caso da mãe, tá vendo? Então, na hora que eu junto o X do pai com o X da mãe, nesse primeiro caso, olha, vai dar uma mulher, XX, e ela é homozigota dominante, portanto, normal, tá certo? Aqui embaixo você vai ter uma mulher heterozigota, que também é normal. Aqui você vai ter um homem que é normal, olha, ele tem Hzão. E aqui um homem doente, ó. Aqui tem um rapazinho que tem um Hzinho que recebeu da mãe, tá vendo? Então, as heranças que são ligadas ao sexo é a mãe que vai passar a mutação para o filho homem. Então, toda vez que você tiver um filho homem, ele vai receber o Y do pai. E o X, portanto, vem da mãe. Se a mutação está no X, é a mãe que passa. Tá? Então, o pai, ele passa o X para as filhas, tá vendo? Então, se o pai tivesse a mutação aqui, ele ia passar para as filhas a mutação. A mãe passa para os filhos homens. Então, na herança ligada ao sexo, o pai passa para as filhas e a mãe passa para os filhos, né? Então, você tem uma interpretação diferente aí em relação à transmissão dessa característica, né? Então, aqui, olha, tá vendo? Ó, 50% dos filhos são mulheres e são normais, né? Então, você vai ter aqui, tá vendo? Mulheres com o gene dominante, que é o Hzão, 50% são mulheres normais. Depois nós vamos ter 25% de meninos normais e 25% de meninos afetados, né? E dessa forma, pessoal, veja que a gente consegue descobrir a probabilidade. Tá? Então, se o exercício perguntar várias coisas para vocês, não vai acontecer, porque eu não vou colocar um exercício assim, mas se acontecer, vocês podem fazer os cruzamentos separados para cada par de genes, né? E aí aplica as estatísticas no final, ou quem sabe consegue fazer o cruzamento com tudo junto. Tá? Eu só aconselho vocês fazerem o cruzamento tudo junto se vocês souberem fazer, obviamente. Né? Porque senão corre o risco de vocês se confundirem e fazerem bobagem, tá? Então essa eu acho que é a principal dúvida aí, porque o restante dos exercícios eles são bem teóricos, né? E eu acho que está tranquilo. A maior dificuldade que os alunos têm é na hora de calcular essa probabilidade, porque fica com dificuldade de montar essa tabelinha, né? Então eu pergunto para vocês, alguém tem alguma dúvida? Todo mundo entendeu? Tá tudo tranquilo? Como é que tá? Professor, o que seria fazer? É colocar grupo sanguíneo e sexo na mesma tabela?
E aí fica Eu uma não tabela entendi. maior, é isso? Eu não entendi a pergunta. Cortou, repete. O que tá dando para ouvir, professor? Ah, O que seria fazer esse cruzamento junto? Seria colocar o grupo sanguíneo e isso tudo em uma mesma tabela? Só que aí sai uma tabela que, ao invés de ter 4 possibilidades de filhos, são 16 possibilidades. É uma tabela bem maior, tá? Então, aí, assim, se você fizer a tabela com as 2 tabelas que você fez numa só, dá uma tabela maior e o resultado já sai direto. Então, para quem sabe fazer, é mais fácil, porque vai ter menos trabalho. Agora, para quem não sabe, para quem não lembra, eu acho que corre o risco maior de você errar. Então, aí, dê preferência para fazer os cruzamentos separadinhos do jeito que você fez, porque aí é certeza que vai dar certo. Tá, entendi, professor. Obrigada. Professor, posso fazer mais uma pergunta? Claro. Professor, eu não sei se essa pergunta que eu vou fazer vai ser muito idiota, mas eu realmente estou curiosa. Quando uma mulher é, por exemplo, A ou B, né, independente, homem ou mulher, existe algum exame para saber se ela é azão, azinho, se ela é azão, azão? Porque normalmente o exame é assim, A positivo, B positivo. Tem como saber se ela é heterozigoto, se a pessoa é heterozigoto ou homozigoto? Tem. A questão é que, assim, quando você faz um exame de sangue, né, depois vocês vão ver, né, se a gente conseguir ter aulas presenciais suficiente, eu faço a prática com vocês no laboratório e vocês vão ver que é uma prática bem barata. Ela, para você descobrir que se a pessoa é A positiva, B negativa, para descobrir só o tipo sanguíneo, é uma técnica que custa, sei lá, R$2, R$3. É muito baratinho, né? Então, é isso que é feito. A técnica para você descobrir se a pessoa é homozigoto ou heterozigoto é diferente, porque você vai ter que fazer extração de DNA e ter que fazer uma análise genética do DNA dessa pessoa. E aí a gente já está falando em teste que custa mais de R$1.000, né? Então, por isso que a gente tenta descobrir se a pessoa é homozigoto ou heterozigoto pela árvore genealógica. Porque se você sabe qual é o grupo sanguíneo do teu pai ou da tua mãe, existe uma grande muito chance de você descobrir se você é homozigoto ou heterozigoto gratuitamente, sem ter que fazer exame, né? Agora, existe sim, essa técnica existe, só que ela é bem cara, tá? Ela não é uma técnica de rotina, é usado só em casos de perícia e, assim, casos muito especiais que você não consiga resolver de uma outra forma mais barata. Ah, então, professor, para fazer a árvore genealógica, não tem necessidade de saber se a mãe tem um gene recessivo? Não, você vai acabar descobrindo isso, né? Porque, por exemplo, vamos supor que a tua mãe é grupo sanguíneo A. Vamos supor, a tua mãe é grupo sanguíneo A e você é grupo sanguíneo O. Então, se você é O, você vai ser izinho, izinho. Você recebeu um izinho do pai e um izinho da mãe. E aí você já vai saber que a tua mãe é heterozigota, que ela vai ser izão A, É izinho. verdade, professor. É meio óbvio, né? Não tem como ela ser azão se eu sou ó. Então, quando você monta uma árvore genealógica, pelos pais ou pelos filhos, você vai descobrindo, né? E existem algumas situações que não descobre, existem algumas situações que você vai continuar na dúvida, né? Por exemplo, se o teu pai é A e tua mãe é A, e você nasceu A, os 3 são A, vai ficar difícil só com essas informações descobrir se são homozigotos ou heterozigotos, percebe? Sim. Aí a gente vai procurando nos avós, vai procurando nos irmãos, né? Então a árvore genealógica, o objetivo é esse, né? Tentar explorar a família para você descobrir o gene sem ter que gastar dinheiro no laboratório fazendo teste. Entendi, professor. Obrigada. Professor, Oi? eu tenho uma dúvida. Na última tabela que o senhor passou, do I, A, Izinho, sabe?
o senhor falou que era 50% de chance de ser isão A, 25% de ser isão A e isão B, e eu não entendi os últimos 25% de chance. Deixa eu voltar lá, porque eu não lembro. Ó, esse aqui e esse aqui são A, tá vendo? Esse é homozigoto, esse aqui é heterozigoto, 50%. Aqui eu tenho indivíduo AB, 25. E aqui eu tenho indivíduo B, 25. Esse grupo aqui é diferente desse e diferente desses dois. A gente tem 3 possibilidades de filho aqui, ó. Só que aqui é 50, porque esses dois indivíduos são grupo A. Aqui é 25 de AB e aqui é 25 de B. Ah, é 25 só de B. Agora eu entendi, professor. Entendeu? Obrigada. Né? Mais alguma crise, pessoal? Tranquilo? Acho que sim, professor. Tá. É porque os 40 minutos aqui do programa já vai acabar, só tem mais 1 minutinho, tá? Então o programa ele vai fechar. Eu vou continuar aqui, pessoal, no computador, tá? Porque eu vou preparar os próximos exercícios para mandar para vocês. E aí, conforme vocês tiverem dúvida, é só me chamar aqui no WhatsApp, tá? Eu vou estar disponível aqui para atender vocês. Tá bom? Tá bom, Então, professor. Obrigada. caso eu não encontre mais com vocês hoje, então vocês tenham um bom final de semana. E aí, a semana que vem a gente conversa mais, então. Tá? Antes da aula de sexta-feira, eu passo todas as instruções para vocês do AVA, como é que vai ser. Tá bom, professor. Obrigada. Boa Obrigada. noite. Bom final de semana. Beijo, boa noite para todos. Boa noite, Até. professor. Tchau, tchau.